Então, doutor, vamos lá. Eu acho que é legal a gente escutar isso de você também. Uma das principais perguntas aqui, eu acho que a grande maioria foi voltada mais para o lado da SAF, né? Dessa possibilidade da entrada da SAF aqui no Corinthians. Eu queria entender como é que o senhor enxerga essa possibilidade. Hoje existe principalmente a SAFiel, que amanhã vai apresentar de uma forma mais concreta a sua proposta. O Romeu falou que não assistiu as entrevistas, teve uma conversa com eles, mas se o senhor já assistiu, o senhor viu alguma coisa do tipo? Só aproveitando o gancho dele. Acontece neste momento uma reforma no país tributária e a gente tá perto ali de ser aprovado e tudo mais. Pelo que a gente soube por cima, os clubes associativos terão uma taxa muito maior do que as empresas como o SAF. É possível que baixe para 5% até do imposto, contra o clube associativo que pode ficar em 11% e tudo mais. Queria saber se isso daí está na pauta também, porque me parece que é uma questão, não é nem de querer virar SAF ou não, me parece que daqui a pouco todo mundo ou vira SAF ou o percentual que você vai pagar de imposto vai ser muito alto. Queria saber, se for para me corrigir, pode me corrigir, é só o que eu estou entendendo, lendo por cima como leigo. A sua colocação está perfeita em relação a essa questão. Me parece que hoje, avançar nessa reforma tributária, né, nessa questão tributária, me parece que a existência de SAF se torna uma coisa absolutamente... praticamente obrigatória. Obrigatória, não tenho dúvida nenhuma. Até por essa economia tributária que você acabou de mencionar, que isso repercute valores altíssimos. Agora, a questão é o formato da SAF. Então você tem inúmeros formatos. Você falou da SAFiel, né? Que amanhã faz essa apresentação e tudo mais. A SAFiel é um dos modelos, é um dos exemplos, né? Então a gente não pode eventualmente ficar considerando a SAFiel como se fosse a única possibilidade existente. Eu acho que tem que ser ouvidas várias possibilidades. O que eu repito aqui, o que precisa acontecer numa velocidade assim muito grande é de fato a profissionalização. O formato da profissionalização é algo que vai precisar ser discutido, porque hoje você tem a SAFiel com mais relevância até na imprensa, nas redes sociais e tudo mais, mas você pode vir a ter um outro modelo de SAF, que nós comentamos aqui, que eventualmente venha a também despertar o interesse por inúmeras razões. A recuperação judicial passa por um diálogo aqui interno? Vocês conversam sobre esse tema ou isso ainda não fez parte aí do dia a dia de vocês? Não, que tenha chegado até o conselho, algo desse tipo, que eu tenha conhecimento, não é algo que seja cogitado nesse momento. Doutor, que novidades você tem para conseguir passar para a gente sobre a questão das investigações referente cartão corporativo, André Sanches, Duílio Monteiro, você pode estar passando e atualizando o torcedor também? Já que o doutor é da comissão de ética, só para lembrar. Vamos lá, só para esclarecer essa questão das investigações. Precisamos partir de algumas premissas que acho muito importantes, né? Muitas vezes as pessoas têm me procurado falando assim, poxa, mas o Ministério Público já ofereceu até denúncia e daí por diante. A gente tem que estabelecer premissas diferentes. Eu costumo dizer que o Ministério Público apura condutas criminosas. As comissões do Corinthians, elas apuram condutas vergonhosas, o que é muito mais amplo do que simplesmente a conduta criminosa. E te dou um exemplo. Eu posso ter pessoas que ocuparam determinadas funções em determinados períodos e que não necessariamente praticaram crimes no sentido jurídico, a conduta às vezes não se encaixa no tipo penal específico, mas elas foram negligentes. Muitas vezes elas também contribuíram para esse resultado. Então não tem porquê alguém, e aqui eu faço até uma pequena, com todo respeito, uma pequena divergência ao Dr. Cássio Conselhino, porque o Dr. Cássio mencionou, mas são pessoas que não recebiam para isso. Então eu discordo completamente. Eu acho que quem não recebia, mas não foi obrigado a ficar naquele local, se colocou à disposição do clube para ocupar aquele local. Então tem que ser analisada a responsabilidade de cada uma dessas pessoas. Então quando eu digo que o que se apura nas comissões é uma conduta vergonhosa e não criminosa, é para ficar claro, crime não é com a gente, crime é lá com o Ministério Público. Aqui nós vamos apurar outras coisas. Agora vamos lá atualizar o status efetivo dessas apurações. A Comissão de Justiça está à frente disso com um acompanhamento meu, enquanto presidente da Comissão de Ética, em todas as reuniões que acontecem. Já foram ouvidas diversas pessoas, já foram ouvidas inclusive pessoas que num primeiro momento não foram inquiridas pelo Ministério Público, mas em cima desse raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, a Comissão de Justiça chamou. A abrangência, porque o grande problema não é necessariamente o uso do cartão. É evidente que esse é um problema, mas o problema ele pode ser muito maior do que o uso do cartão, porque você tem os desdobramentos do uso do cartão. E eu dou aqui alguns exemplos. Vamos lá, eram faturas na época, pelo que nós apuramos, que variavam ali em torno de 500, 600 mil reais. Perfeito.
E o que decorre dessa fatura? Por exemplo, programas de milhagem, programas de cashback. Quem se utilizou disso? Quem se beneficiou disso que vem às custas do Corinthians? Os juros do parcelamento. Mas os juros de parcelamento, eventualmente, o Corinthians não tinha condição de pagar, mas eu penso assim, eu pago essa fatura, eu recebo um programa de milhagem. Quem usou? Esse foi um uso individual de alguém ou isso foi revertido em favor do Corinthians para eventualmente não pagar determinada viagem porque usou o programa de milhagem para pagar aquela viagem? Então, os cashbacks, isso tudo tem que ser analisado, isso tudo está sendo apurado. Então é por isso que naturalmente demora mais. E outra coisa, para ficar claro também para todos que nos acompanham, a gente entende a ansiedade da torcida, nós também temos ansiedade, só que a gente tem que agir com responsabilidade. A gente não pode, no intuito de correr para jogar para a torcida, deixar coisas importantes para trás. Então, por exemplo, informação para vocês agora. Enquanto o Ministério Público ficou focado no Andrés, nós já quebramos a fatura de Andrés, Duírio e Augusto. As comissões já têm tudo isso na mão e estamos chamando pessoas que inclusive participaram das gestões, pessoas que estão se recusando, algumas delas, a vir ao clube. A gente não tem como obrigar, evidentemente, porque é um convite, a pessoa quer vir, vem, não quer vir, justifica que não quer vir por alguma razão. Você tem pessoas que nós estamos convidando, Vessone, é importante vocês saberem disso, que estão querendo questionar qual é a pauta do Gol. Eu quero saber o que vocês vão me perguntar, senão eu não vou. Então são essas dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Mas é importante saber por que demora mais do que o Ministério Público, porque a nossa investigação está sendo maior do que o Ministério Público e está sendo uma troca, inclusive. Vou te dar uma outra situação. No início de 2018, se você for observar, e aqui não vai nenhuma crítica ao doutor Concerino, foi vamos dizer assim, a maneira pela qual ele entendeu que era correta fazer a investigação. Mas, por exemplo, ele só pegou os cartões de crédito a partir de agosto de 2018 para frente. Ué, mas e os 7 primeiros meses da gestão de 2018? Nós vamos ignorar que existiu? Ah, mas é que não tinha um cartão específico, não interessa. Existia um cartão que era utilizado, era inclusive um cartão da bandeira Amex, era American Express, que era o cartão utilizado de janeiro a julho. Mas cadê essas faturas? Eu quero ver essas faturas, porque de repente ali eu consigo identificar outras coisas também que são importantes para a nossa apuração. Você percebe o porquê que nós estamos demorando, entre aspas? Eu nem acredito que é demorar, porque nós estamos tendo reuniões semanais e às vezes inclusive mais de uma reunião por semana, integrando as comissões para já ganhar um tempo no futuro. Por que eu estou participando das investigações feitas pela Comissão de Justiça? Para que a gente não tenha que repetir tudo isso na ética depois. Então eu já estou participando para essa finalidade, enquanto a ética está correndo e muito com diversos outros assuntos que já estavam parados lá há algum tempo, inclusive aqui para ilustrar aquele da invasão do dia 31 de maio. Então são inúmeras pessoas que estão trabalhando, buscando esse tipo de resposta. Então é importante esse tipo de espaço que vocês estão dando agora para nós, para que a gente possa esclarecer, porque muita situação assim, eu recebi um áudio agora no final de semana dizendo, poxa, é constrangedor, hein, doutor? Até agora a Comissão de Justiça não chegou o relatório. Aí eu tive que responder, falei, não, constrangedor é alguém falar sobre o que não sabe. Isso sim é constrangedor. Não é a Comissão de Justiça não ter terminado ainda. Então, o que precisa entender é isso. Nós queremos aprofundar mais, nós queremos buscar pessoas que tinham responsabilidades diretas ou indiretas nisso que aconteceu. E a partir do momento que tivermos a visão do todo, adotarmos as providências no sentido de tentar punir, se for o caso de punir, na medida da sua responsabilidade. E eu entendo que até com todas essas dificuldades que você falou, de chamar pessoas que não querem vir, o porquê de estar abrangendo tanta coisa, é difícil de passar uma data para o torcedor que está assim, nessa expectativa, né? Ansioso para querer ver toda essa resolução. Então, data ou tem alguma expectativa futura que você consegue falar assim, eu quero resolver isso até o começo? Você tem alguma data que você consegue passar? Por mais que eu entenda a dificuldade do que você está passando. Nós estamos pensando aqui em nada vinculativo, tá? Mas qual é o nosso objetivo? É que daqui no máximo 20, 30 dias, nós já tenhamos condições pela Comissão de Justiça de fazer um parecer a respeito dessa situação. Por isso que nós já olhamos cartões de todo mundo. Então nós já estamos um pouco mais à frente. Agora encontramos barreiras, encontramos dificuldades, nós encontramos situações de pessoas que às vezes não querem colaborar. Aqui vai um exemplo. Eu pedi as faturas do American Express, como nós comentamos aqui. A comissão pediu, mas ainda não recebemos. Então, muitas vezes eu dependo de outras pessoas para poder finalizar essa análise. Então, isso precisa vir da diretoria executiva, essas informações, para que a gente consiga avançar. Mas, estimamos, quem sabe que daqui a 20, 30 dias já temos condição de encerrar. Mas, lembrando que o torcedor que está lá,
e hoje em dia mudou muito, né? A cobertura, o entendimento do torcedor. Comissão de Justiça, Comissão de Ética, antigamente as pessoas não sabiam nem que existiam. É verdade. Hoje sabe o nome de vocês todos. Então, por mais que a gente entenda todo esse obstáculo, as pessoas estão de olho em todo esse trabalho de vocês, porque realmente é algo que não pode ser deixado de lado, não pode passar ileso pelo bem da instituição. Isso é perfeito. E eu digo mais, as pessoas têm que continuar cobrando. O que as pessoas não podem eventualmente fazer é não perguntar e já pré-julgar, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo, mas já fala, como eu dei um exemplo aqui, pô, é constrangedor. Constrangedor o quê? A pessoa não sabe nem como é que está sendo desenvolvido, o que está acontecendo e já está adjetivando a comissão. Mas a cobrança é fundamental, ela tem que acontecer não só nas comissões, tem que acontecer em toda a gestão do Corinthians, seja diretoria executiva, seja no conselho, para que o Corinthians realmente consiga manter esse ritmo que está desenvolvendo agora. Você comentou, Vessone, bem a respeito das comissões. Eu vou até além. O próprio conselho nunca foi tão falado, mas está sendo falado é porque está agindo. Tá certo? Então, que continue assim para que a gente consiga dar uma resposta rápida. Bom, obrigado aí, viu? Bom trabalho. Imagina, que obrigado. Seja o mais assertivo e rápido possível. O torcedor está no aguardo aí do trabalho de vocês. Eu que agradeço, obrigado, prazer falar com vocês. Tá bom? Prazer, doutor. Obrigado, Prazer, viu? tudo de bom, viu? Um abraço. Até mais, tchau, tchau.